Hoje, o módulo é o início do módulo 2, estamos falando de dados operacionais, tá? Os dados operacionais, eles compõem o capítulo, eles fazem parte do capítulo 1 do método do cálculo da NTP, que é o objetivo do nosso curso, tá? Então, basicamente, hoje nós vamos tratar do que é passageiros transportados e passageiros equivalentes. Vamos lá. Então, onde paramos na última aula? Então, só recapitular, voltar um pouco para a gente voltar numa parte que a gente passou mais rápido na última aula, que é como assim, de maneira bastante simples, como se calcula a tarifa pública urbana. Então, basicamente, essa tarifa ela é a composição de um custo total, que envolve custos variáveis, custos fixos, a remuneração do capital, tributos e taxas, tá? E esse custo, ele quando dividido pelos passageiros equivalentes, importante esse termo, passageiros equivalentes, você chega na tarifa, tá? Então, entender o que significa passageiros equivalentes, que é diferente de passageiros totais, não é uma pessoa, um passageiro equivalente, pode até ser, mas não é especificamente, é o objetivo do nosso encontro. Bom, então, vamos lá. Então, hoje vamos começar a destrinchar o que são os passageiros equivalentes. E, dentro de todo aquele método, estamos na parte de coleta de dados operacionais. E aí, eu peço, até, Júnior, se você puder, explicar um pouco como funciona a coleta de dados operacionais na prática, no dia a dia. Então, beleza. Então, pessoal, como o Felipe falou, é a parte mais importante do negócio, são os passageiros, né? Aquele que traz no modelo que é nacionalmente mais utilizado, é a receita oriunda desses passageiros transportados. Então, se eu não me engano, desde 2008, né, essa questão teve uma grande mudança, uma grande ruptura que facilitou bastante essa coleta de dados, que é a bilhetagem eletrônica. Até então, não tinha isso, era só aquele vale transporte de papel, dinheiro, mas com a entrada da bilhetagem eletrônica, o sistema ficou muito mais tecnológico nesse sentido, o que facilita a obtenção desses dados, em tese, né? Então, dentro dos veículos que são operados, existe ali o validador, onde são registradas não só pela roleta, como antigamente, mas nesse validador também, através da passagem do cartão eletrônico, a quantidade de passageiros e o tipo de passageiro, né? Se é gratuidade, se é pagante normal, se é um pagante oriundo de alguma integração com outro modal, se é uma integração do próprio sistema. E esses dados ficam todos armazenados nesses validadores, e esses validadores, dependendo da tecnologia, alguns hoje já tem até uma comunicação em nuvem, em tempo real, ou eles têm que ser comunicados, geralmente dentro das próprias garagens. Isso tudo vai para um servidor, e aí sim a gente consegue ter essa captação de dados. Não posso deixar de falar, o Felipe deve falar isso mais para frente, quando ele for falar sobre passageiros equivalentes e estudo de demanda, uma necessidade, né? Como, de certa forma, foi um marco ali em 2008, mais ou menos, pelo menos no Rio de Janeiro, a introdução da bilhetagem eletrônica, mas, ao longo do tempo, sempre se dividiu a questão de passageiros, agora falando só de passageiros pagantes, né? Passageiros que utilizam a bilhetagem eletrônica e passageiros que permaneceram no pagamento em espécie, tá? E esse registro do passageiro em espécie não começou desde do marco zero da bilhetagem eletrônica. Ele era registrado apenas na roleta. Se eu não me engano, a partir de 2022, ele começou a ser lido pelo validador e padronizado isso entre as empresas, pelo menos do Rio de Janeiro, o registro do passageiro pagante. Que acaba que, se a gente for fazer um estudo econômico de uma concessão, né, assim por dizer,
desse período, a gente tem pelo menos quase 10 anos aí de falta de registro de passageiros em espécie, que naquela época representava muito. Hoje já diminuiu. O sistema do Rio de Janeiro, se não me engano, tem menos de 10% desses embarques. E eu ia até perguntar isso, Alexandre. Chama de Júnior ou Alexandre? Você preferia, tem problema. Eu acho que ele prefere Júnior, pelo menos. Júnior, tá. Eu até perguntei isso. Qual é o percentual hoje em dia de espécie? Hoje, no sistema do município do Rio de Janeiro, ele é inferior a 10%. Tá? Mas a gente tem casos no estado, né? Eu já tive a oportunidade de trabalhar em 2 regiões serranas, Teresópolis e Nova Friburgo, que esses valores chegam próximos a 50% dos valores de passageiros pagantes, porque muda muito, né, a população. A população da região serrana é uma população que sai para trabalhar em áreas rurais, e o cara só sai com o dinheiro da passagem, aí ele trabalha, ele ganha o dinheiro lá e ele volta de ônibus. Então, é bem peculiar, assim como a gratuidade também. A gratuidade na área metropolitana, ela, no município do Rio de Janeiro, ela beira ali os 14%, 15% no máximo. E em Teresópolis, por exemplo, ela é 50%. Depende da região. É estrondoso, depende da região. Mas, voltando para o ponto aqui, a tecnologia vem ajudando muito a desmistificar e identificar essa variação do tipo de passageiro. Porque isso importa, o Felipe vai explicar isso mais à frente, isso impacta diretamente no passageiro equivalente. Novamente, o passageiro total é importante para a gente calcular a demanda, né, a quantidade de viagens, operacionalmente falando. Mas o passageiro equivalente é o que vai determinar qual o custo mesmo da tarifa. Exatamente, qual o preço da tarifa, né? Preço de equilíbrio. Então, esse é o desafio. Obrigado pela abertura aí, cara. O que eu puder contribuir, pode contar sempre comigo. Beleza. Então, assim, uma determinação que está próxima de ocorrer no Rio de Janeiro, e já ocorre em alguns lugares, em alguns municípios do Brasil, é o não uso do dinheiro em espécie, do pagamento em espécie no ônibus. Então, por exemplo, alguns países da Europa, eu tive uma experiência em 2012, que já lá você não tinha circulação de dinheiro dentro do veículo. Você tem que sempre se antecipar, comprar o bilhete numa banca de jornal, enfim, num estabelecimento comercial, praticamente num desses totens que você consegue fazer uma compra automática. Então, você tinha ali acesso ao bilhete, e no limite, quando você não tinha acesso ao bilhete, quase que utilizava o sistema sem pagar, vamos dizer assim. Óbvio que você estava sujeito a uma certa fiscalização, mas lá já tinha sido banido o pagamento em espécie dentro do veículo. Tem prós e contras, mas no Rio de Janeiro a tendência é que isso aconteça em breve, né, Júlio? Então, só para contextualizar, a gente já, no município do Rio de Janeiro, a gente já está indo para essa etapa de ser 100% pagamento via bilhetagem eletrônica. Isso traz diversas vantagens, a gente vai conversar sobre isso mais para frente, mas, e também, por outro lado, você gera uma maior transparência, que isso se conecta com o marco da mobilidade, que foi, inclusive, regulamentado no final de semana, foi publicado no Diário Oficial no final de semana. A gente vai ter mais para frente, vamos aproveitar e vamos falar só sobre isso, porque isso impacta profundamente o nosso trabalho, e é muito bom a gente entender os detalhes desse novo marco. Tá? Mas vamos seguir aqui no foco da nossa aula. Então, o objetivo da aula é compreender a diferença entre passageiros transportados e passageiros equivalentes, identificar o que são as características, as categorias tarifárias, quais são as mais comuns utilizadas nos sistemas brasileiros, entender por que o cálculo do passageiro equivalente é fundamental para a tarifa, dominar. Aí, eu pretendo mostrar para vocês a equação que está no manual. Então, esse manual está disponível para o nosso grupo de trabalho, mas independente, qualquer pessoa que esteja vendo aqui essa aula pode acessar o manual procurando no site da NTP 2017, o Manual de Cálculo Tarifário. Se você pesquisar no Google, você consegue ter acesso. Esse é o documento base
para a nossa aula. Então, quem, porventura, ainda não abriu o documento, tem disponível no nosso grupo lá, os PDFs do manual, mas também tem disponível facilmente na internet. Tá? Então, ali tem uma equação, a equação 1.1, mas tem várias outras equações que são de um nível de... Elas parecem ser complexas, mas a gente vai desmistificar, vai simplificar isso, trazer isso para vocês com casos reais. Tá? Então, conhecer o método alternativo, que é um método que ele vai calcular o passageiro equivalente não através dos dados de passageiros e passagens, preços de tarifas, que agora eu digo passagem, preço de tarifa, mas pelo lado da receita. E aí, receita por tarifa dá o passageiro equivalente. Mas isso tem algumas questões por trás e nós vamos explicar isso. Então, aplicar a metodologia com exercícios práticos, e é isso. Então, antes da gente começar a calcular, é preciso entender, ou seja, o que a gente está falando. Então, a gente começou o dia, né, abrindo para o Júnior explicar aí um pouco da história da bilhetagem. A história da bilhetagem, ela começa lá atrás, quando tinha, eu acho que todos nós aqui já usamos o Vale Transporte em papel. Eu lembro que antigamente o Vale Transporte em papel era como uma moeda. Tanto que, quando criança, isso acho que não tem problema eu falar, porque, enfim, era uma coisa que acontecia. A gente pegava o Vale Transporte e comprava doce no senhor da vendinha que tinha do lado da escola, e ele aceitava. Então, olha que situação, né? Um vale que deveria ser utilizado para o transporte, ele acabou se tornando uma moeda, porque acabava, né, ali com certo desconto do valor real, do valor de face do vale, você tinha um vale transporte, ia lá e trocava por um chiclete, sabe? E acontecia isso, né? Você recebia um pagamento de uma dívida em vale transporte, e aí isso era um papel, né? Enfim, poderia ser falsificado também, eu acho que era mais difícil, mas era um papel. E aí, a partir de 2005, com o desenvolvimento tecnológico, no Brasil, vamos dizer assim, eu não estou falando do Rio de Janeiro especificamente, lá em Goiânia, que é um lugar onde, no Brasil, é um exemplo de onde as tecnologias entram primeiro. Então, o pessoal lá desenvolveu um sistema muito bom, e o pessoal de lá que foi para o Rio de Janeiro para implementar o sistema do Rio de Janeiro. Isso é um pouco de história aqui para vocês. Mas, então, antes da gente avançar para a planilha, é preciso a gente entender onde se originam os números que alimentam essas planilhas. E além de entender a origem, então, além de entender isso, a gente tem que entender a origem dessa informação. Então, o Júnior explicou que hoje, no Rio, tem em torno de 90% de pagamento em bilhetagem eletrônica e 10% em dinheiro. A bilhetagem eletrônica, você consegue saber quem pagou e que tipo de pagamento. Se vale transporte, se é um bilhete com créditos, né? Ou se é um tipo de gratuidade com desconto, né? Um tipo de pagamento com desconto. Já o dinheiro você não consegue ter a rastreabilidade. Okay? Então, isso é só um pouco do espírito do método da NTP 2017, que foi um método que veio também para trazer transparência. Bom, então, uma visão geral de onde estamos. O módulo de hoje, a gente vai falar sobre passageiros. Os próximos, a gente vai falar sobre quilometragem, depois frota e indicadores. Tá? São as próximas aulas. Bom, então, vamos falar sobre passageiros. Porque essa é a peça mais importante. Por quê? Porque a gente precisa dimensionar um preço para suportar uma operação, dado uns requisitos de qualidade. Basicamente, essa é a peça dentro desse quebra-cabeça. A gente tem toda uma operação, todo um sistema de transporte público por ônibus, e é interessante que, entendendo essa base, você consegue transmutar para outros sistemas, o sistema metroviário, ferroviário, o sistema aquaviário. Qualquer sistema que você, porventura, venha a carregar passageiros, esse modelo acaba sendo a base, tá bom? Uma base matemática que pode ser transmutado para outros tipos de modos de transporte. Vou voltar aqui, eu acho que
Eu fui avisado que não está aparecendo a apresentação. Vamos voltar aqui. Está aparecendo agora? Está. Beleza. O Fábio. Bom dia, Fábio. Vamos lá. Custo do serviço é rateado entre os passageiros pagantes do sistema, que não corresponde ao total de passageiros transportados, em razão do quê? Em razão de gratuidades, né? E aí a gente vai discutir alguns tipos de gratuidades, e os descontos tarifários. O desconto pode ser dado de maneira obrigatória por algum tipo de regulamentação ou por um tipo de combinação entre o poder concedente e a empresa operadora, ou por uma discricionariedade da própria empresa operadora. Mas aí a gente vai entender qual é o impacto de cada tipo de desconto, tá? Ou por uma política de integração também, que é um tipo de desconto. Então, vamos para o que é passageiros propriamente dito, passageiros transportados propriamente dito. Então, o total de pessoas que efetivamente embarcam nos ônibus, independente de que pagam ou não, se pagarem ou não a passagem. Então, todo mundo que utilizou o veículo, que não seja os colaboradores da empresa, no caso, o motorista, e nos ônibus que tem uma cobrança de alguma pessoa, que no caso seria um cobrador, a gente chama o nome dessa função, todo o resto que utiliza o veículo é considerado passageiros transportados, tá? E aí, passageiros equivalentes são os passageiros que a gente chama, são passageiros econômicos, aqueles que efetivamente contribuem para cobrir os custos do sistema, tá? Mas, vem cá, quer dizer que se a gente... Vou dar um exemplo para vocês. Mas se a gente conseguir, se a gente só tiver passageiro gratuito e só tiver passageiro que paga, todos os pagantes são equivalentes. Se for assim, ok. Mas, se tiver algum tipo de desconto, se tiver algum tipo de integração, essa regra muda. Ou se tiver algum tipo de tarifa, níveis tarifários, essa regra muda. Então, por isso que é importante sempre buscar o entendimento do que é passageiro equivalente. Então, vamos lá. Então, o que são passageiros transportados? E para que serve? Então, eles servem para quê? Para o dimensionamento da oferta do serviço, como o Júnior disse anteriormente, ou seja, o transporte público, ele é um direito constitucional. Então, o poder concedente, prefeitura, o Estado, o governo federal, ele tem obrigação de ofertar esse serviço. Normalmente, como esse serviço ele não é ofertado pelo poder público, né? Tem alguém querendo entrar aqui. Fábio de novo. Então, como esse serviço não é ofertado pelo poder público, ele concede o serviço. E aí, uma empresa privada, que é o caso que a gente está trabalhando aqui agora, uma empresa privada, ela investe capital, investe tanto capital no sentido de, que a gente chama de CAPEX, frota, tá? Máquinas e equipamentos, quanto OPEX, ou seja, a operação. Então, são sistemas, são as pessoas, a parte administrativa, manutenção, custos variáveis, né? Que é o diesel, o pneu, enfim. Então, elas investem. E aí, só que, como é um serviço público e universal, ou seja, que ele deve, você tem que dar acesso a toda a população a esse serviço, não que necessariamente toda a população venha usar. E aí, para isso que a gente faz um dimensionamento de quem necessariamente precisa utilizar esse sistema para a gente calcular a oferta de veículos e de linhas, ou seja, que são serviços por horários num certo sistema. E aí, com isso, a gente consegue dimensionar a quantidade de veículos e a quantidade de quilômetros que esses veículos têm que rodar por dia para atender aquela população, tá bom?
Então, isso reflete. Então, olha como é que é importante, isso aqui tudo é uma master que a gente chama, mas é uma coisa que vai conectando a outra. Ou seja, para que serve o passageiro? É a partir do passageiro que tudo começa. Então, você dimensiona pela quantidade de passageiros a oferta que você necessita para prestar aquele serviço. Depois, essa oferta, ela vai refletir na quilometragem operacional. A quilometragem operacional é o que gera o custo variável, que gera uma outra composição daquele custo total que a gente falou no início da aula. Bom, e aí vamos lá, vamos seguir. Então, como são obtidos os dados? Como o Júnior disse anteriormente, eles são obtidos por sistemas de coleta de demanda. Mas eles podem ser automatizados ou não. A gente trabalha no Rio de Janeiro, tá? Mas a gente também trabalha, já trabalhou em algumas praças, como Goiânia, como Belo Horizonte, como São Paulo, e a gente sabe que nesses lugares a gente está falando de lugares modernos, que têm alta tecnologia. Mas, como o exemplo do início da aula, em alguns municípios, você está lidando com uma população rural. Mesmo que nós estejamos falando de transporte público urbano, tá? Ele é um transporte público urbano, mas que tem uma conexão com o lado rural, por exemplo. Então, tem lugares que você não tem tanta disponibilidade de tecnologia e o controle ainda é como nas décadas passadas. É um controle no papel, por planilhas, não é um controle automatizado. Então, nós temos que estarmos preparados para qualquer tipo de controle, tanto automatizado ou não automatizado, tá bom? E aí, para cada tipo de controle, a gente tem que fazer uma identificação por categoria tarifária. E aí, por que classificar? Mais para frente vocês vão entender melhor. Mas por quê? Porque os sistemas, eles podem possuir múltiplas tarifas, integrações e descontos que exigem uma classificação detalhada para calcular o passageiro equivalente corretamente. Eu vou dar um exemplo de um sistema que eu trabalhei durante muitos anos, calculando tarifa, que é um sistema intermunicipal da região metropolitana do Rio de Janeiro. E como é que funciona o sistema? Vou dar um exemplo de como funciona o sistema intermunicipal da região metropolitana do Rio de Janeiro. Imagina uma linha que sai da cidade de São Gonçalo e vai para o centro do Rio de Janeiro. É uma linha que muitas pessoas utilizam, a gente está falando de um lugar que tem alta densidade populacional. Sendo que uma pessoa ela pode pegar esse ônibus, sair de São Gonçalo e saltar em Niterói. E uma pessoa em Niterói, dependendo do ponto do ônibus, pode pegar o ônibus em Niterói e ir para o Rio de Janeiro. Mas a tarifa ela é calculada, ela começa a ser calculada com o valor para se todos os passageiros entrassem em São Gonçalo e saíssem no Rio de Janeiro. Só que, na verdade, a gente tem seções. O que são as seções? São esses pedacinhos das linhas para que as pessoas paguem o valor justo pelo que ela vai utilizar do sistema. Então, uma pessoa que entrou em São Gonçalo, saiu em Niterói, paga um pedacinho daquela tarifa maior. A que entrou em Niterói e saltou no Rio de Janeiro, um outro pedacinho. E aí, como a gente consegue contabilizar quantas pessoas utilizaram cada uma dessas sessões, a gente, através dessa metodologia que nós vamos aprender hoje, a gente consegue chegar no passageiro equivalente, tá? Bom, esse é só um exemplo. Então, categorias tarifárias mais presentes, mais frequentes. Então, a categoria comum, que é quando o passageiro paga integral, que é o que quase todo mundo conhece. Então, por isso que gera muitas vezes dúvida, porque todo mundo acha que todos são o comum, mas não são. Tem outros. Tem o Vale Transporte. O Vale Transporte, existe uma lei que está por trás do Vale Transporte, a lei do Vale Transporte, e aí depois, se quiser entender um pouco melhor como é que funciona isso, a gente pode avançar nesse assunto, mas basicamente ele está ligado à carteira assinada, tá? Ou algum tipo de contrato que recebe o Vale Transporte,
e aí todo mês o patrão, ele adianta os valores, ele deposita os valores e o colaborador vai descontando os valores da passagem ao longo do mês. A parte do estudante, o estudante ele pode receber desconto sobre a tarifa integral ou meia passagem. Então, ele pode ter o direito de utilizar o sistema, mas pagar só uma parte da tarifa. Tem a gratuidade, que a gente chama gratuidade ampla, que são as pessoas que não utilizam tarifa, e aí, constitucionalmente, existe a gratuidade para idosos e deficientes, mas existem regulamentações municipais que alteram essa gratuidade. Por exemplo, vocês estão vendo aí? Tá tudo bem? E que altera essa gratuidade. Por exemplo, em Campos, o idoso, ele começa com 60 anos, e não com 65, como é a determinação governamental, do governo federal. Então, tem alguns municípios que eles estendem a gratuidade. Aí a gente entra em um outro aspecto que é importante falar, que é quando há uma solicitação de gratuidade, pela regra, pela lei, tem que ter uma fonte de custeio. Então, se o município determina uma gratuidade para uma certa classe específica de pessoas, é preciso que ele apresente como esse recurso vai entrar no sistema. Bom, então vamos seguir aqui. Gratuidade, depois, a parte dos integrados. Um exemplo, Book do Rio de Janeiro, bilhete único carioca. Você utiliza 2 viagens até 2h30, salvo engano, e paga uma passagem só. Na verdade, você paga uma passagem só, mas para o sistema e para as empresas que ofertaram as suas viagens, é 50% da passagem para uma, 50% da passagem para outra. E aí, você, na verdade, acaba sendo 0,5 passageiro equivalente, quando você utiliza o Book, tá? E outros sistemas. E aí tem outros sistemas que são, por exemplo, integrações físicas. O que são integrações físicas? Por terminal. Então, você... É tipo o metrô, vou dar um exemplo, que é mais fácil de entender. Então, o metrô, você entrou no metrô, aí se você quiser fazer uma baldeação, por exemplo, eu estou indo em direção A, B, mas, caramba, peraí, eu tenho que parar numa estação anterior, passei da estação, aí eu desço, vou para o outro lado, para outra plataforma e volto uma estação, não preciso pagar outra tarifa. Então, teve uma integração de terminal, mas eu dei um exemplo bem simples, mas, por exemplo, em alguns lugares em que os ônibus eles chegam num terminal, que é um terminal fechado, que você acessa, aí a catraca, né, de pagamento, ela não é no próprio veículo, mas no terminal, só que aí você consegue acessar outro ônibus sem precisar de pagar a nova tarifa. Então, esse é um exemplo de integração, mas aí tem que ter outros tipos de contabilização de passageiros para que a gente consiga chegar no passageiro equivalente. Já vai criando mais complexidade. Então, uma questão que é importante, dito isso, tá? Dito todos esses modos, uma questão que é importante é considerar a sazonalidade. O que significa sazonalidade? Significa os fluxos de passageiros de acordo com o período do ano. Então, vou dar um exemplo. Estudante está de férias em janeiro e fevereiro, por exemplo, em julho. Então, a utilização do sistema por estudantes é maior entre esses períodos. Então, de março a junho e depois de agosto a novembro. São os maiores períodos que tem, são os períodos que têm maior uso de estudantes. Ou numa cidade, uma cidade praiana, em que tem um alto movimento nas férias. Então, aí já é o contrário. Você tem o maior uso do sistema nos meses de verão, então, dezembro, janeiro, fevereiro, você tem um aumento de passageiros. Só que o que acontece? Quando você vai dimensionar o sistema, você não pode dimensionar somente
por esses meses. Você tem que dimensionar pelo uso ao longo do ano. Então, a gente utiliza a métrica da média de 12 meses. A gente contabiliza a quantidade de passageiros por mês e tira uma média mês, porque na planilha a gente vai calcular qual é o custo do sistema em um mês, médio, tá bom? Pessoal, se tiver alguma dúvida, por favor, levanta a mão aí que eu paro, tá bom? Então, vamos lá. Então, aqui é um exemplo de uma variação típica ao longo do ano. Janeiro, fevereiro, normalmente, em média, tem menos passageiros. Lembrando que esses dados a gente tirou da NTP, do estudo da NTP. O estudo da NTP ele foi feito com base em dados de mais de 50 municípios do Brasil. Então, é a média de dados reais, tá? Dados lá do período entre 2014 e 2016, mas que eles refletem, em média, o que acontece em mais de 50 municípios do Brasil, de diversos tamanhos, né? Então, municípios menores, médios e municípios grandes. Então, você tem maior utilização do sistema a partir de março, depois, em julho, como eu dei um exemplo aqui, férias de julho, por exemplo, você tem uma diminuição, depois você aumenta de novo, e em dezembro, no verão, você cai. Tem cidades turísticas que é invertido isso, tá? Vamos lá, então, uma regra prática. Considera-se a média aritmética dos 12 meses anterior ao mês do levantamento. E aí, antes de avançar para uma questão, que é como calcular um sistema novo, eu também posso apresentar algumas dificuldades. Por exemplo, se nós nos depararmos com um cálculo que a gente está num município, mas esse município a gente só conseguiu a informação de 10 meses ou de 8 meses, a regra é que você utilize a média do máximo de meses possível. Então, isso não, se você tem só 8 meses de dados, isso não inviabiliza o cálculo. Mas aí você tem que tentar pegar o máximo de meses possível, até 12 meses, tá? E uma pergunta. E o sistema novo? Como é que a gente vai fazer? Então, o sistema novo, você usa, como eu falei, o maior número disponível que você tiver de meses, mas também quando você começa uma nova cidade, vamos dizer assim, imagina uma cidade que não tem sistema de transporte por ônibus. Aí você tem que chamar a equipe de engenharia para fazer as pesquisas de origem e destino, para você verificar a intenção de viagem das pessoas daquele município, e aí você fazer um cálculo que envolve tanto a parte econômica quanto a parte social. Então, olha, você tem lá os deficientes, tem idosos, tem pessoas que precisam acessar o hospital, precisam acessar serviços administrativos da prefeitura, etc. Então, essas pessoas precisam fazer essas viagens. Aí vai compondo, até você chegar ali numa master do que seria o transporte ideal para cobrir a necessidade daquela população, tá? Vamos lá. Então, vamos para o passageiro equivalente, ou o passageiro econômico, que é o ponto-chave de todo o método. Então, o passageiro equivalente, ele expressa a quantidade de usuários que mensalmente contribuem para a divisão dos custos do sistema. São aqueles que efetivamente pagam a tarifa pública no sistema de transporte. E aí, gente, é importante que nós estejamos estudando isso. Por quê? Porque está vindo o marco regulatório. E o marco, ele viabiliza, inclusive, o que hoje nós estamos vendo em mais de 180 municípios do Brasil, que é a tarifa zero. Tá? Mas a tarifa zero ela não é uma tarifa que não custa nada. Na verdade, ela custa, só que ela é toda subsidiada ou pelo poder municipal, poder estadual ou governo federal. Tá bom? Mas é importante que a gente aprenda isso aqui, porque, na verdade, isso não vai deixar de ser útil. Isso vai ser útil. Só a maneira como o dinheiro vai entrar no sistema que pode ser diferente, tá bom? Então, e no Brasil, isso para mim, é um grande ganho, porque no mundo desenvolvido, ou no mundo como um todo, o transporte
de maneira geral, o transporte público ele é subsidiado pelos outros setores da economia. E aqui no Brasil, que a cultura foi de quem subsidia o sistema como um todo é quem paga a tarifa. E você acaba pesando a mão naqueles que muitas vezes mais precisam. Então, os trabalhadores que precisam ali, os trabalhadores que muitas vezes ganham menores salários, são aqueles que subsidiam o sistema como um todo, até mesmo os gratuitos. Então, isso é uma discussão interessante que vale a pena a gente trazer aqui para vocês. Bom, então, lembrando, passageiro transportado é diferente de passageiro equivalente, ou seja, quem anda não é necessariamente quem paga. Tem sistemas que 40% dos passageiros são passageiros gratuitos. Então, esses sistemas eles tendem a ser muito desequilibrados e eles geram uma pressão enorme nas empresas operadoras. E aí precisa de ter muita intervenção política para que a coisa continue. Tá? Então, a gente tem visto muito isso acontecendo aí ao longo dos nossos estudos, em muitos municípios. E aí, qual é o problema? O problema é sério, porque os ônibus estão ficando cada vez mais antigos, as empresas estão ficando endividadas e está gerando uma pressão cada vez maior, além sobre as empresas, né, e principalmente também sobre os passageiros, porque está diminuindo a qualidade dos sistemas, e além disso, tem uma outra questão que é muito grave, que é o uso de outros modos de transporte, e alguns esses aplicativos de carona, né? Então, o que acontece? Como a passagem de ônibus cada vez fica mais cara, no sentido das pessoas mais pobres não terem condições de pagar, acaba surgindo outros modos de transporte. E aí, aqueles gratuitos, eles continuam usando o sistema, porque eles têm acesso ao sistema, e aqueles que podem pagar, muitas vezes substituem o sistema de transporte por ônibus, porque qualidade baixa, falta de segurança, dentre outros aspectos, e aí acaba migrando para um sistema, por exemplo, utilizando o aplicativo de carona. Estou te falando. É o que aconteceu aqui em Resende, né, com a São Miguel. O mundo estava depreciado, os transportes estão sem segurança, quebrando toda hora, e aí entrou lá a Princesinha do Vale. Ou entrou com outro nome também, né? A gente nem sabe. São Miguel. Mas aconteceu aqui em Resende. Pois é, verdade. E aí, assim, a questão eu estava num congresso, a gente estava junto, Júnior, lembra? Em 2000 e... Não sei se foi de 2023 ou 2025, em Brasília, da NTU. E aí, o mote era a questão do marco regulatório. E todos os estudos, ali tinha os melhores, tá? O pessoal das melhores consultorias, o pessoal do BNDES, os consultores do Senado, tava o pessoal da NTP, tava todo mundo que estuda esse negócio aqui no Brasil. E estava claro para todo mundo que o transporte público por ônibus não tinha como ser mais financiado pela tarifa. Então, está claro para todo mundo. Tá? Porém, como eu estou falando, a gente tem que aprender a base da matemática para a gente aplicar a matemática para tudo quanto é tipo de problema. Então, a importância de nós estarmos fazendo esse estudo é exatamente a gente entender a base da matemática para até mesmo suportar com estudos os municípios que precisam ter esses recursos para financiar um subsídio tarifário. Para a gente chegar no subsídio tarifário, a gente precisa saber quanto que custa a tarifa. Tá bom, gente? Então, vamos seguir. Vamos lá. Então, entendendo o que é o passageiro equivalente na prática. Então, eu vou dar um exemplo aqui básico de 100 passageiros transportados. Então, a gente está falando de passageiros totais. São 100 passageiros. E aí, desses 100 passageiros, 50 deles são comuns. O que são comuns? É o cara que tem a tarifa lá X, custa R$1, ele paga R$1. Beleza? Então, o passageiro equivalente aí é uma relação direta. Ou seja, todo mundo que usou e pagou R$1 é passageiro equivalente. Então, você tem R$50, se a tarifa for R$1, você tem R$50, são 50 passageiros. Beleza? Que é o que paga a tarifa integral. Depois, vamos falar de estudantes que pagam meia.
meia passagem. Então, 30 estudantes equivalem a 15 passageiros equivalentes. E depois a gente tem outros tipos de gratuidade, que são os passageiros que não pagam. Ou seja, você transportou 100 pessoas, 50 pagou de maneira integral, 30 pagou com desconto de 50% e 20 não pagou. Quantos são os passageiros equivalentes? A gente tem 100 passageiros totais. Quantos são os passageiros equivalentes? São? Tá aí. 65. Beleza? Deu para entender agora? É isso, basicamente. Tudo mais é a gente ir explodindo para os casos mais complexos o que é essa regra básica aqui de bolo. Tá bom, gente? Então, a regra básica de bolo é farinha, água, sal, fermento, e aí depois a gente vai ampliando para os outros tipos de bolos, outros tipos de doce que a gente vai querer fazer. Tá bom? Beleza. Então, aquela é a regra básica. Tendo isso na cabeça, você consegue calcular tudo. O problema é que as coisas vão complicando. E aí essa é a fórmula que está lá no método, tá? E aí o PE, o que é? É o passageiro equivalente em relação a uma tarifa vigente num mês X. Por que é importante que a gente entenda isso no mês X? Porque pode ser que haja um reajuste tarifário. Então, se tiver algum reajuste tarifário ao longo do ano, você tem que calcular o passageiro equivalente com relação ao mês A, ao mês B, ao mês C. Aí teve o reajuste, passageiro equivalente no mês D. Se o reajuste for no meio do mês, você tem que fazer um estudo do que é o passageiro equivalente. Aí fazer um prorata. O passageiro equivalente. Vamos supor que a tarifa foi reajustada no dia 15. Então, você tem que calcular o passageiro equivalente do dia 1 ao dia 14 e depois o passageiro equivalente do dia 15 ao final do mês, tá? Então, vamos lá. O que é o PAS? É o passageiros que pagam integralmente, como a gente falou ali em cima, 50, né, no exemplo anterior. O que é o PASM? São os passageiros da categoria D que pagam a tarifa única com algum desconto. Ou seja, são os passageiros com desconto. Podem ser os gratuitos ou outro tipo de desconto que, porventura, venha a ser estabelecido. A gente tem que aprender a fazer qualquer cálculo. E o D é o nível de desconto. Então, não tinha ali em cima que o estudante pagava 50% da tarifa? Então é 0,5. Mas vamos supor que não seja 50, seja 30. Então, é a mesma coisa. Você tem 30 estudantes que têm desconto. E aí o nível de desconto ao invés de 50, é 30. Então, você vai botar 0,3, em vez de ser 0,5. Basicamente é isso, tá? Então, essa fórmula toda complexa, ela se resume naquilo que a gente falou um pouco antes, tá? E dê o número de categorias com desconto, porque você vai ter que ampliar, dependendo da quantidade de categorias, para cada categoria, tá? Então, aquela é a fórmula. E aí, o passo a passo para a quantificação. E aí, gente, a gente já está indo para a reta final. Eu creio que no nosso conteúdo programático, a gente tinha em torno de 2 horas e meia para cada item desse, cada módulo. Então, hoje, provavelmente, a gente não vai conseguir finalizar essa aula. Essa aula a gente vai avançar mais um pouquinho, e daqui a pouquinho a gente tem que parar para cumprir o nosso horário, e aí, na semana que vem, a gente continua para finalizar essa etapa, tá bom? Mas eu vou fazer aqui, antes de finalizar, eu vou mostrar todo o que vai vir na aula e um exercício para vocês, para que na próxima aula a gente volte onde a gente parou e vocês possam ter feito esse exercício para, porventura, se tiver algumas dúvidas, a gente esclarecer essas dúvidas durante a aula, tá bom? Então, vamos lá. Então, qual é o passo a passo para a gente chegar naquela equação básica? Primeiro, quantificar o número de passageiros que pagam a tarifa, tá, integralmente. Depois, identificar a quantidade de passageiros que pagam a tarifa com desconto. E aí, com o sistema de bilhetagem eletrônica, fica tudo mais fácil, porque você vai ter todos os tipos ali. Eu posso dar um exemplo real, que eu
trabalhei com isso durante muitos anos. Então, tem lá, a gente tem a quantidade de passageiro por linha, e aí, por exemplo, quando tem seção, né, que é quando tem um desconto dentro dessa linha, você tem a seção, a tarifa, quantidade de passageiros e a receita. E aí, você consegue, pode ter, tem linha que tem até, dependendo da linha, se a linha for uma linha muito grande, ela tem 10 seções, sabe? Uma linha que sai, sei lá, dando exemplo da região metropolitana do Rio de Janeiro, sai de Itaboraí e vai para Queimados, uma linha gigantesca. Não sei nem se existe essa linha, mas vamos supor que tivesse. Você tem tantos municípios, tantas divisões, você consegue ter 10 seções. Você, tendo a regra do bolo, você consegue calcular, independente do número de sessões. Você vai chegar com quantidade de passageiros equivalentes que vai sustentar aquele serviço. Tá? Bom, então, quantidade de passageiro em cada categoria, ou seja, dando um exemplo da seção, né? E com o respectivo nível de desconto, ou seja, cada seção daquela, ela tem um nível de desconto ou um preço específico pelo quilômetro rodado ali da distância entre os pontos que começam na seção e terminam a seção. E aí a gente multiplica esses passageiros de categoria, cada categoria, pelo desconto do respectivo, categoria de desconto, pelo respectivo fator de equivalência, tá? Que é 1 menos o valor do desconto, o percentual do desconto, e aí depois a gente soma tudo isso e chega no passageiro equivalente. Bom, tem um método alternativo, e aí eu vou parar por aqui e vou deixar essa pulguinha na orelha de vocês, que como é que funciona isso? Que é o seguinte: o método alternativo é você vai pegar a receita total de um sistema, tá? E vai dividir vezes a tarifa vigente. Mas aí você já precisaria de ter o cálculo. Essa é uma questão que tem que estar na cabeça, olha. Você tem que estar calculando para um sistema que já está operando, tá? Então você vai chegar no passageiro equivalente. Isso aqui é discutível, tá? Inclusive é um método que muitos técnicos não aceitam, porque você pode ter uma má contabilização da receita e isso vai gerar um viés e você não vai chegar no passageiro equivalente correto. Mas, basicamente, daria para fazer, que é somar toda a receita e dividir pela tarifa. Na prática, você vai chegar no passageiro equivalente. Tá? Então, esse é um método alternativo, em que o passageiro equivalente é igual à receita total do mês dividido pela tarifa vigente. Tá? Isso aí, ele ajuda a ter uma ideia. Mas eu também não gosto de avançar por esse método. Tá? Então, como é que funciona isso? A receita média total. Por que receita média total? Porque você tem que fazer do mês, certo? Então, você vai somar a receita de todo o período que você está estudando, ou 12 meses, como a gente recomenda, 12 meses, e vai dividir por 12. Então, a receita média, um mês médio, beleza? E vai pegar a tarifa vigente. Se não houve reajuste tarifário, é a tarifa vigente daquele período. E aí vai dividir essa receita média de um mês pela tarifa, vai dar a quantidade de passageiros equivalentes que pagaram a tarifa pública aí, ou seja, a tarifa, aquela que você utilizou no mês de referência que você está calculando. Pronto. E aí, sendo que TPMI é a tarifa pública e vigente no mês M, ou seja, a tarifa que estava sendo praticada, vigente no mês que você fez o estudo. E aí, N pode ser o número de tipos de tarifa. Então, você pode também fazer um estudo por classe tarifária, tá? Bom, eu não sei se eu vou seguir por aqui, mas você, para finalizar essa parte da parte de cálculo tarifário, quer dizer, cálculo do passageiro equivalente, você tem essa equação, mas eu vou voltar nessa equação da média do período em análise no nosso próximo encontro, tá? E aí aqui tem alguns exemplos. Essa aqui é a apresentação como um todo. Eu vou passar para vocês aqui o que está faltando, tá bom? E eu vou passar aqui o dever de casa, que é esse aqui, que é
concluir o exercício prático apresentado na sala de aula, e aí o exercício prático eu vou passar aqui para vocês, e a ideia é que vocês leiam lá na pastinha, eu já separei o que é para ler, tá? Tem lá 2 arquivos. Além da aula, na pastinha da aula 2, tem essa apresentação e tem também o material, que é tanto o material, o texto, tá? Uma parte do texto, quanto o anexo 1, que tem os exemplos. Bom, então, vamos voltar aqui. O exemplo aqui por tipos de categoria. Então, o exercício prático é que vocês calculem o passageiro equivalente desse modelo aqui, tá? Que é o que está tá no exemplo 1. E aí eu gostaria que vocês fizessem esse cálculo. Tá bom, gente? Então, é isso por hoje. Eu agradeço a atenção de vocês. Gostaria de saber se tem alguma dúvida. E me coloco à disposição. Tá, beleza. Você vai enviar esse material, então, lá no grupo, né? Esse PDF aí. Já enviei. E o link do grupo está lá também, no grupo, na descrição do grupo. Mas eu vou mostrar, vou disponibilizar novamente para vocês. Tá bom? Beleza. Então, tá bom. Temos tarefa. Gostaram? Bom. Sim. Que bom. Beleza, então, gente. Prazer estar com vocês. E até a próxima semana. Falou, um abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.